África, o berço da humanidade há milhares de anos. Terra de muitas culturas. Raiz de boa parte da população brasileira. 54 países formam o continente. Foi na África, provavelmente na Etiópia, que também se desenvolveram as primeiras plantas de café por volta do ano 575. No Iêmen, Península Arábica, foi onde a cultura se desenvolveu. Por volta dos séculos XI e XII, já possuíam grandes plantações de café. No século XV, já estava na Turquia, onde tem-se registro da primeira cafeteria. No século XVII, 1615, chegava a Veneza. E em 1727, o café chegou ao Brasil. Já está no ar Café com História. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui em mais esse espaço do café. Para quem não me conhece, meu nome é José, eu sou natural de Tubarão, sou professor de História, mas foi aqui em Florianópolis, onde eu vim estudar, que eu descobri que tinha dependência do café. Pois é, chegava em casa depois do bandejão da janta, ali pelas 6, 7 da noite, e ali meia hora depois já achava que estava com fome de novo. Preparava uma caneca de solúvel e achava que o problema estava resolvido. Depois eu descobri que não tinha muito como ficar investindo em duas jantas no mesmo dia e resolvi optar por uma só coisa. E aí eu descobri que o bandejão não me fazia falta nenhuma, mas eu não podia abrir mão do café. 3 décadas praticamente se passaram, até que eu senti a necessidade de plantar um pezinho de café em casa. E também comecei a ficar curioso sobre esta planta e sobre essa bebida companheira de todos os dias de muitos de nós. Quando exatamente eu comecei a ser um consumidor de café, não lembro. Mas 3 coisas importantes eu lembro que aprendi a partir da convivência com minha mãe desde a infância. Primeiro ponto foi que lá pelos 3 anos de idade eu descobri que para preparar o café precisava colocar água. Mais ou menos assim. Meu pai tinha ido com minha mãe para a maternidade, pois o meu irmão mais novo estava para nascer, e ficamos em casa com uma tia que cuidava de mim e de minha irmã do meio. Lá pelas tantas eu flagrei a tia preparando o café da mana com água. Como toda criança, fiquei ansioso que os pais chegassem em casa para contar o segredo, Na verdade, para entregar essa tia malvada que estava botando água no café da mana. Bom, isso serviu de motivo de chacota para mim durante algum tempo, até que com o tempo, claro, eu fui descobrindo que café se faz com água. Não sei se na verdade era café que estava sendo preparado ali para minha irmã naquele momento, Mas até porque muitas coisas acabam são consagrados os horários, por exemplo, como a hora do café, ou ir tomar um cafezinho, mas na verdade as pessoas às vezes tomam suco ou tomam chá. Mas isso não importa. Meu segundo grande aprendizado com minha mãe veio lá pelos 5, 7 anos de idade, mais ou menos, quando várias vezes fiquei com ela em uma fila de supermercado, porque ela preferia comprar café moído na hora. E tinha só um supermercado na cidade que oferecia esse diferencial. Então aprendi que café moído na hora é melhor do que os outros. Claro que ela comprava meio quilo de café, às vezes um pouco mais, que ia ser consumido durante algum tempo, mas pelo menos do primeiro dia era o café moído na hora. E a terceira lembrança, não é lá bem um aprendizado, mas é que por volta dos meus 8, 9, 10 anos talvez, eu lembro que minha mãe comentava que se o café continuasse subindo daquele jeito, teria que usar cevada para poder continuar consumindo café. Hoje em dia, fazendo cruzamento de algumas informações sobre os anos 1970, eu descobri que foi a época que começou a haver maior preocupação com a qualidade do café, a época que surgiram os cafés especiais, que
que começou a ter a preocupação com tomar café fora de casa, com as cafeterias, e com certeza essa onda, chamada segunda onda do café, das cafeterias, dos cafés especiais, fez com que o café passasse a ter uma organização melhor nos seus preços, e esses preços, consequentemente, vieram a ter consequências para os consumidores finais, né? Para todo mundo passou a ter consequência e, consequentemente, aumentou de preço. Bom, voltando ao assunto da água, a água é um dos principais elementos quando vai se preparar um café, o cuidado que se tem que ter com a água, né? Dizem que a água é a bebida mais consumida no mundo e depois vem o café. Mas se a gente pensar que quase tudo que a gente consome de bebida vai água, e muitos alimentos que não são nem bebidas, mas também utilizam a água, eu ousaria tirar a água dessa competição. E aí o café passa a ser a bebida mais consumida no mundo. Depois vem o chá, o suco de laranja e algumas bebidas alcoólicas. Há 53 anos descobri que a água é fundamental na preparação dessa bebida, assim como a temperatura que ela vai ser utilizada para a infusão e também o tempo de infusão para o preparo da bebida. A água fervente não é lá muito boa para fazer o café. Dizem os baristas, os estudiosos, que ela deve estar entre uns 95 graus, mais ou menos. Ou a gente não vai ficar medindo a temperatura da água para preparar o café, né, para coar o café. Quando ela começa a chiar antes de abrir a fervura, já seria a temperatura ideal. Mas também há controvérsia sobre esse ponto da fervura. Em todo caso, a água tem que ter uma temperatura ideal, porque se ela também não atingir essa temperatura, o café vai demorar mais tempo para passar. Ou se a gente passar ele mais rápido, ele vai ficar não muito palatável. Além da minha breve apresentação, neste vídeo procurei também já deixar uma dica muito importante no preparo do café, que tem a ver com a escolha da água, com o cuidado da temperatura, com o tempo de infusão. Tudo começou com hábitos que a gente tinha como naturais, mas que a curiosidade levou a descobrir um pouco mais, a perceber que café não é só café, que café não é tudo igual. Essa é uma experiência minha, mas também pode ser uma experiência sua. Convido você que ainda não interage nesse mundo do café a observar um pouco mais nas prateleiras do supermercado a variedade, os tipos de café que são disponibilizados e também prestar um pouquinho atenção nos comerciais de televisão, os destaques que eles procuram dar para os cafés. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Inscreva-se no canal para poder receber notificações de quando vamos ter mais vídeos. Faça seus comentários, dê suas opiniões, sugira algum tema para que a gente possa trabalhar em um dos próximos programas. Na próxima semana tem mais Café com História.